Então, eu vou falar um pouquinho hoje da parte né, de fenômenos de interface, né, trazendo esse olhar um pouco para a recuperação avançada do petróleo. Essa primeira parte, eu vou estar introduzindo um pouquinho dos fenômenos de interface. Eu tentei fazer esse curso, geralmente ele é dado presencialmente, porque a gente faz uma parte no laboratório, para as pessoas que estão assistindo, né, conseguirem ver e ver de perto os equipamentos, como é feita a análise. Então, hoje eu tentei trazer um pouquinho para o virtual, né, a gente reduziu um pouquinho esse curso, e que a gente dava ele em pelo menos 2 dias. Bom, eu vou falar um pouquinho numa introdução, com os conceitos de tensão interfacial, potencial zeta, ângulo de contato, e depois eu vou trazer todas essas técnicas com um olhar para a parte de fenômenos de interface e recuperação avançada, né? Falando um pouquinho do reservatório, dos métodos de recuperação e das interações que existem, né, de fato, os fenômenos existentes entre as interfaces. Bom, os fenômenos de interface são fenômenos que ocorrem, né, na interface de 2 fases, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente vê e existe no mundo tem uma interface, né? Basta você olhar ter um olhar preciso para aquela interface, né? Então, é muito interessante que vários estudos que hoje todo mundo pode fazer em laboratório podem ser feitos com esse olhar de interface. Existem interfaces de líquido-líquido, líquido-gás, sólido-líquido, sólido-sólido e sólido-gás. Bom, o conceito de interface, se a gente for olhar bem, ele é aplicado nos mais diferentes, né, setores e estudos. Por exemplo, interface sólido-gás, a gente pode estar a gente observa isso em processos de adsorção, na área de catálise, na contaminação de solos, em sólido líquido, na limpeza de superfícies, partes lubrificantes, os estudos de coloides, né, na área de recuperação avançada do petróleo, interfaces líquidos-gás, né, na fabricação de espumas, aerosóis, que é muito empregado na indústria de bebidas, e na recuperação também de petróleo. Na interfaces líquido-líquido, na parte de emulsões, detergentes, recuperação de petróleo. E interface sólido-sólido em armazenamento de energia, fabricação de baterias, área de catálise também. Então, se você for olhar bem que destacar aqui a palavra recuperação de petróleo, que o assunto nosso de hoje ele tem muito a ver com interface, né? Então, por isso que esse olhar é importante para o fenômeno de interface. Os fenômenos de interface, como eu disse, eles são muito importantes, né, no nosso dia a dia, no nosso corpo humano também, existem vários fenômenos, e esse olhar de interface, né, se a gente começar a ver desde os tempos antigos, na Bíblia tem relatos de nevoeiros, neblinas, escravos egípcios lubrificavam pedras para facilitar o deslizamento dessa pedra, criar uma interface, né, para deslizamento dessa pedra para fabricação, por exemplo, das pirâmides do Egito, tijolos fabricados pelo povo hebreu há milhões de anos atrás, né? Tijolos são coloides, né? Argila, né? Espalhamento de óleo em águas agitadas. Antigamente, muitos marinheiros espalhavam óleo em águas em volta do casco do navio quando as águas estavam muito agitadas, né? Para evitar um pouco a penetração dessa água na madeira. Fabricação de manteiga, queijos, que são emulsões, né? Pigmentos que são utilizados em vitrais, foram utilizados em vitrais, onde dependendo do foco de luz, eles mudavam de cor, né? Já eram pigmentos contendo nanopartículas, né? Coloides. Então, como vocês podem observar, desde, né, a formação da humanidade, a gente já tem os fenômenos de interface, né, também junto disso. Só que eles só começaram a ser quantificados e tendo um olhar para a interface com alguns pesquisadores, né, mais antigos, do século XVIII, como Benjamin Franklin, Thomas Young, Laplace, Gauss, Poisson, que até então, essa região, a interface, ela era conhecida como uma região negligenciada, né, porque não se conseguia, não se tinham equipamentos e formas de enxergar de fato essa interface. Então, a partir do momento que houve mais consciência da ciência quântica, surgimento de equipamentos de quantificação, até equipamentos mais modernos hoje, que consegue de fato hoje a gente ter um olhar para a interface e conseguir ter estudos mais aprofundados. Então, aqui só quis mostrar um pouco da história. Agora, o que é a interface, né? Se a gente observar aqui,
e pegar um sistema líquido-gás e a gente observa que existe uma região interfacial. Essa região interfacial, ela tem uma mudança nas suas, as suas propriedades, elas variam gradativamente, tem uma variação gradativa das propriedades, tá? Entre essa interface, e essa mudança gradativa, ela é maior quanto mais diferente forem os dois elementos que compõem a interface, né? Essa variação gradativa existe porque existe forças intermoleculares nessa região que provavelmente que geralmente estão mais fracas em relação ao bulk da fase. Aqui eu falo a exceção das interfaces sólido-sólido, porque são interfaces mais rígidas, porque eu estou lidando com materiais cristalinos, materiais metálicos, que têm ligações que não têm uma grande mobilidade interfacial. Então, regiões com maior mobilidade interfacial, interface sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-gás, né, são as mais comuns. Bom, essa região interfacial, se a gente for olhar de perto, as moléculas que, comparando com as moléculas do bulk da fase, elas experimentam forças, né, de atração apenas para o seio da fase, enquanto as moléculas do interior são atraídas por todas as regiões. Essa diferença de ligação cria um conteúdo energético que é muito maior na região da interface, né, que a gente chama energia livre interfacial, e que geralmente ela se deforma por um processo espontâneo para minimizar essa energia livre do sistema. Ela pode ser, né, de se deformar abalonada, como no caso de como a água, né, depende muito do líquido e do material da região interfacial, né. Essa deformação cria um trabalho, tem um trabalho para se deformar ele, e esse trabalho é a tensão, esse trabalho em função da área é conhecido como tensão superficial, ou, se eu tiver interface com outro líquido, uma tensão interfacial. Então, a tensão superficial, ela ocorre devido a esse desbalanceamento entre as moléculas que estão no seio da fase e as moléculas que estão na interface. Aqui a gente observa uma tabela, onde tem vários valores de tensão, né, líquido-gás, que são a gente conhece como tensão superficial, né? A gente observa que a água tem uma alta tensão superficial, porque as moléculas se ligam por ligações de hidrogênio, e elas tendem a ficar, né, são ligações mais fortes, mais presas, e quando a gente coloca esse líquido numa seringa, a gente sempre observa uma gota mais abalonada. Isso é bem interessante na hora de a gente fazer as medidas de tensão superficial, pela técnica, depois eu vou explicar um pouquinho, de gota pendente, porque aqui nessa região, as forças entre as moléculas de água são tão fortes, né, que elas tendem a superar as forças gravitacionais. Agora, quando eu lido com líquidos orgânicos, em que as forças de atração são bem mais fracas, né, quando comparado às forças de atração entre as moléculas de água, geralmente as gotas, elas têm um perfil que tende vamos dizer assim, a se desprender da agulha, né, tem uma região mais afunilada próxima à agulha. Por quê? Elas quase não conseguem vencer as forças gravitacionais. Então, são forças mais fracas, devido às ligações das moléculas. Quando a gente vai para a interface, né, líquido-líquido, está agora colocando água, por exemplo, com benzeno, a tensão interfacial, ela tende sempre a estar entre a tensão superficial desses dois líquidos puros, e ela é mais baixa porque existem forças fracas, né, agora agindo entre essas moléculas. Né? Na interface haverá sempre uma força semelhante àquela que dá origem à tensão superficial de cada líquido, porém agora ela é reduzida devido a essa interação entre as moléculas vizinhas. Bom, então como determinar a tensão superficial e interfacial? Vou mostrar agora um pouquinho de cada técnica, tá? De determinação. Cada técnica vai ter a sua indicação, que eu vou estar falando depois no slide final, comparando elas. A primeira delas, eu acho que a mais simples, é a ascensão capilar, né? Por esse método, é possível calcular a tensão superficial, onde eu coloco um capilar com diâmetro conhecido, eu sei esse ângulo, né, essa interação entre o líquido que eu quero saber a tensão superficial e esse material, insiro ele, certo? No material que eu estou querendo medir a tensão superficial, e esse líquido, por ascensão capilar, ele vai subir, né? Então, eu consigo medir após um tempo de equilíbrio
a altura que subiu no capilar, e jogando nessa equação aqui, né, eu vou conseguir saber a tensão superficial, mas primeiro eu tenho que saber, né, o ângulo de contato, que é uma técnica que a gente vai ver mais na frente, né, como medir ela, desse líquido com se for um capilar de vidro, né, que geralmente é um capilar de vidro, já tem como saber, porque são valores conhecidos, dependendo do líquido que eu vou fazer a medida. Então, é uma técnica mais comum utilizada. Bom, outra técnica é utilizando o prato de Willman. Esse prato, ele é conhecido como prato, mas é uma plaquinha, na verdade. Ele mede a força atuando sobre a placa. Essa placa ela é emergida verticalmente no líquido, e na hora que você puxa essa placa, tem uma força para quebrar essa interface, né? Aqui tem um vídeo explicando, mais ou menos, como é realizada essa análise, que eu vou estar passando ele agora, só um momento. Bom, primeiramente, deixa eu passar o vídeo antes, que aí eu explico, que é mais fácil. Bom, primeiramente, para realizar essa análise, você tem que flambar, né, a plaquinha. Essa plaquinha geralmente é um material de titânio, um material que ele não tem afinidade, né, não pode, tem que ter pouca afinidade pelo líquido, né, para não ocorrer, por exemplo, processos de adsorção, quando eu estou lidando com surfactantes ou outras moléculas que estão, né, nesse líquido. E só passar aqui para vocês verem. Ele é colocado no equipamento, né? Colocado como um pendãozinho, como se funcionasse como uma balança bem sensível a qualquer variação de força na hora que ele tocar a interface. Primeiro ele ambientou a amostra, tá? Com o líquido que ele vai fazer a análise. Então ele vai colocar numa posição 0. E agora ele está subindo a plataforma em que está a cubeta contendo líquido, certo? Ele está tarando, né, colocando no ponto 0. E lentamente ela vai subindo, vai atravessar a interface e vai descer. Vai atravessar a interface e vai descer. E vai fazendo medidas, né? No equipamento tem como você escolher, ó, na hora que ele atravessou a interface, o prato balançou, como vocês podem perceber. Então, ele vai fazendo sucessivas medidas e, no final, ele obtém uma média. Bom, então, basicamente, ele coloca numa posição inicial, a placa entra na interface líquido-gás, ou na interface líquido-líquido, também pode ser para tensão interfacial. Essa placa mergulha em torno de 2 milímetros na interface e o processo é repetido até voltar à região final. Bom, outra técnica é o anel de Donoy. Esse anel é bem parecido com o prato, mas agora eu tenho um anel ao invés de uma plaquinha, né? Nesse caso, ele também mede a força para quebrar essa interface, mas agora a equação vai ser em função do diâmetro desse anel. Esse anel ele é muito sensível, existem alguns problemas com essa análise devido à sensibilidade do anel para deformação, tá? É uma das desvantagens dessa técnica, tá? E tem também a questão de um fator de correção. Esse fator de correção depende muito do material do anel e do líquido que eu estou fazendo a análise. Então, aqui, basicamente, a mesma forma, eu vou flambar esse anel para evitar que tenha algum material adsorvido. Aqui ele vai fazer uma medida de tensão interfacial. Primeiro ele coloca o líquido com a densidade maior, depois ele coloca o líquido com a densidade menor, no caso água e óleo, por exemplo, de forma lenta, para que não haja, né, uma formação de uma emulsão. E agora ele colocou a cubeta, né, com os líquidos, né, a interface. Opa, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Estou querendo passar para ficar na parte que eu quero. Tá, aí sempre você ambienta com a fase que está por baixo, a fase inferior. Porque o anel vai ter que atravessar toda a fase superior, né, e chegar nessa fase inferior. Quando eu chego próximo a essa fase inferior, a interface, no caso, antes de atravessar a fase inferior, eu coloco como ponto 0.
e ali ele vai lentamente atravessar essa interface. A força que ele usou para atravessar essa interface, ele usa na equação para calcular a tensão interfacial. Da mesma forma, seria para a tensão superficial. Eu colocaria próximo à superfície e atravessaria. Ok. Outra técnica empregada é a técnica de spin drop. A técnica de spin drop ela é utilizada principalmente na área quando a gente lida com a recuperação de petróleo, porque a gente lida com baixíssimas tensões interfaciais. Ela é empregada para medir tensão interfacial muito baixa, né? Abaixo de 1 milímetro por metro, onde eu tenho um capilar, que esse capilar é disposto horizontalmente, e eu coloco uma fase pesada, a fase pesada, e uma fase leve, de forma que a gota é a fase leve. No caso, seria uma solução aquosa, e a gota seria o óleo, né? Aí ele tem uma rotação específica. Com essa rotação específica, eu uso a equação de Vonnegut, né? Por essa equação, sabendo o raio em que essa gota atinge, né, de acordo com uma rotação específica e a diferença de densidade, eu consigo calcular a tensão interfacial. Aqui tem um vídeo bem legal mostrando como é realizada essa análise. Só um momento que eu vou colocar na região certa. Então, ele pega, ó, uma gotinha do óleo, aqui, com uma agulhinha, e ele vai colocar dentro do capilar essa gotinha. Então, o preparo da análise, né, é muito importante, porque eu não posso sujar a parede do capilar, e eu deposito essa gota lá na parede do capilar. Depois, eu insiro dentro desse capilar o fluido de fase pesada, né, que eu quero medir a tensão interfacial com esse óleo. Bom, aí aqui toda a parte que ele colocou, eu quero que vocês vejam. Começou a rotação dentro do equipamento do capilar, a gota começa a se deformar. Ela começa a ganhar, né, o diâmetro dela começa a diminuir. E ela começa a ganhar uma largura um pouco maior. Até que ela se alonga muito, tá vendo como que ela fica? E ele mede o diâmetro mínimo desse alongamento dela em função de uma rotação angular. E nisso joga na equação e calcula a tensão interfacial e superficial. Atualmente é uma das técnicas mais empregadas para a medição de tensões interfaciais ultra baixas. Bom, outra técnica bastante empregada, que também para tensões superficial e interfacial, é a técnica de pendant drop. Quando eu vou medir a tensão, né, superficial, basta eu despejar uma gota por essa agulha, né, eu vou ter basicamente essa figura aqui, nesse primeiro caso aqui. Agora, quando eu vou medir a tensão interfacial, eu uso uma agulha em forma de U, dentro da cubeta vai a fase pesada, e dentro da agulha a fase leve. Vamos dizer que seja o óleo bruto, que eu quero medir a tensão interfacial dele com uma solução aquosa. Eu coloco essa solução aquosa na cubeta e coloco o óleo dentro dessa agulha, né? Ele tira uma foto, né? Então, é bem visual a análise, bem interessante. E, utilizando a equação de Young-Laplace, ele faz umas interações internas no equipamento, ele faz essas interações até ele vai jogando valores de tensão interfacial de acordo com a diferença de densidade entre esses dois líquidos, e ele faz interações internas até ajustar o formato da gota com o formato que ele encontra. Quando ajustou, ele diz que aquele valor é o valor de tensão interfacial. Então, uma análise muito rápida, né? Essa interação é bem rápida. Então, depende muito que o líquido tenha uma diferença, né? Uma opacidade em relação ao líquido que eu estou fazendo entre os dois líquidos, porque ele vai fazer esse imageamento, esse contorno da imagem em função desse destaque, dessa diferença de cor. Bom, aqui tem uma análise, um vídeo mostrando a tensão, né, superficial, como é realizada. Então, eu tenho uma agulha, nessa agulha eu coloco o líquido de fase leve. E aqui eu tenho uma câmera que vai coletar a imagem dessa gota formada na ponta dessa agulha,
né, de diâmetro conhecido, tudo isso é colocado no equipamento. Aí tá vendo? Olha como funciona. Eu formo a gota, o máximo da gota que eu puder formar, que ela tem que estar no seu máximo de tensão. Quando eu atinjo o equilíbrio, o máximo de tensão, ela começa a fazer interações para conseguir achar esse contorno da gota. Achando esse contorno, ela consegue calcular a tensão interfacial ou superficial. Nesse caso, é a superficial. Agora, quando eu tenho uma análise de tensão interfacial, é dessa forma aqui. Eu utilizo uma cubeta de quartzo, né? Eu tenho aqui a agulha e o meu líquido aqui. Bom, então eu mostrei as 4 principais técnicas, né? Eu mostrei 5, na verdade, mas vamos comparar as 4 principais técnicas que são empregadas de fato em laboratório. A gente tem algumas vantagens e desvantagens, né, na hora da escolha. A técnica de pendant drop, eu acho para mim a técnica mais, uma das mais empregadas que pode ser empregada tanto para altas tensões superficiais como para baixas tensões interfaciais, né? Onde eu necessito de uma pequena quantidade de amostra, como vocês puderam ver, apenas uma gotinha, eu consigo já fazer análise, né? Só que os tempos de equilíbrio, para chegar ao tempo de equilíbrio, é muito maior. Eu tenho por ser uma quantidade de líquido muito pequena, eu tenho um problema com a evaporação desse líquido, porque ele tem um tempo para chegar em equilíbrio e ele acaba evaporando, vamos dizer assim. Problemas com capilaridade, porque essa gota ela pode subir por efeito capilar na parede dessa agulha, e também não é indicado para amostras opacas, porque eu preciso daquela diferença de cor, vamos dizer assim, para ela conseguir achar o contorno. Se tiver embaçado e não achar contorno, ela não consegue fazer análise. O anel de Dunoy, ele tem um problema que tem aquela questão da correção desse menisco aqui, entre o líquido e o anel, né? Tem também o mesmo problema com o prato, porque pode ocorrer a adsorção, né, de espécies. Por exemplo, se eu estou utilizando uma solução que tenha surfactantes, eu quero medir a tensão superficial ou interfacial, esses surfactantes, dependendo da afinidade por esse material, ele pode adsorver. Então, pode estar causando um problema, essa questão de problemas com hidrofilicidade, né? Materiais hidrofílicos têm a tendência a absorver mais e causar esses problemas. Requer um maior volume de amostra, tanto essa como essa análise, e também uma diferença, por exemplo, na hora de fazer análise de tensão interfacial, lembra que vocês viram lá no vídeo quem estava fazendo análise colocando o líquido com densidade maior, depois o líquido com densidade menor, eu tenho que ter uma diferença aceitável de densidade, porque se não tiver uma diferença muito grande, só no fato de eu despejar o líquido, já vai ocorrer a mistura. Então, eu vou conseguir fazer análise. Então, tem que ter uma interface definida para eu conseguir fazer análise. O spin drop é uma análise também muito boa de ser utilizada, porque ela não tem esse problema de opacidade quando comparado ao pendant drop, e também é utilizado para medir baixíssimas, né, a ultra baixa tensão interfacial, e também exige uma quantidade de amostra muito pequena. Bom, em relação ao ângulo de contato, né, é uma análise muito importante, porque ela nos dá a noção, uma medida quantitativa da molhabilidade do material, tá? Nos dá o quão molhado é aquele material por um líquido, né, e é muito importante em várias áreas, né, na indústria de tecidos, na indústria de, por exemplo, materiais super hidrofóbicos, antiaderentes, então é muito importante essa análise em várias áreas e também, principalmente na área de recuperação de petróleo. Então, quando eu tenho um líquido que se é depositado sobre uma superfície sólida, interface com gás ou um vapor, nesse caso aqui, né, existe um ângulo de contato formado em função das interações que existem, interações sólido-sólido, interações que existem entre sólido e líquido, e interações líquido-líquido, que são interações nessa região interfacial. Então, tem um balanço entre forças coesivas, que são as forças do líquido, que as moléculas do líquido tendem a se manter unidas e não querem se espalhar sobre o sólido, e eu tenho uma relação entre forças coesivas, adesivas, que são as interações que existem entre o líquido e o sólido, que tendem a querer que ele se espalhe. Então, o equilíbrio dessas forças faz com que a gota tenha um formato e tenha um ângulo característico.
Se vocês forem observar aqui, eu gosto sempre de trazer essa figura, porque a questão de superfície hidrofílica ou hidrofóbica depende muito do líquido que eu estou utilizando. Se eu estou, por exemplo, aqui, ó, utilizando a água como referência, geralmente é feito com a água, a minha referência é a água, e eu estou depositando uma gota sobre esse sólido, e se essa água se espalha ou ela forma um ângulo de menor que 90 graus, eu estou dizendo que ela é hidrofílica, né? Mas quando eu tenho ângulos maiores que 90 graus, geralmente é uma superfície hidrofóbica. Tá? Agora, quando a minha referência é o óleo, que é o caso principalmente quando eu estou fazendo análise, né, de ângulo de contato na recuperação de petróleo, geralmente a gente deposita gotas de óleo sobre a superfície que eu quero avaliar. Quando o óleo se espalha, aí já é uma superfície hidrofóbica, porque o óleo está tendo afinidade pela superfície e ele é apolar. Agora, quando tem superfícies hidrofílicas, o óleo geralmente não vai querer se espalhar na superfície, vai formar ângulos maiores que 90 graus. Então, é bem interessante ficar de olho nisso. Qual o líquido de referência que eu estou fazendo a gota, né? Depositando sobre a superfície sólida. Esse ângulo, ele é formado devido a um equilíbrio termodinâmico que existe entre a energia livre interfacial ou tensão interfacial sólido-vapor, a energia livre superficial do líquido em equilíbrio com seu vapor, a tensão superficial aqui no caso, e a tensão interfacial ou energia livre interfacial entre o sólido e o líquido, né? E a equação de Young relaciona essas forças em função do ângulo de contato. Bom, alguns problemas que existem, né? Eu acho que o principal é o efeito da rugosidade. Essa equação, essa teoria toda, ela foi feita em função de se a superfície é lisa, né? Totalmente lisa. Agora, existem casos em que as superfícies são um pouco rugosas, então a equação acaba não se aplicando na hora de fazer o cálculo. Para essas superfícies rugosas, né, porque podem ocorrer, o ar pode ficar preso, então eu vou ter, agora não vou ter interface líquido-sólido, eu vou ter uma interface gás-sólido, líquido-gás, então eu vou estar mudando a interface, a região interfacial. Só que olha, não tenho como deixar a superfície lisa, meu material é rugoso. Então, existem equações, por exemplo, modelos, que é o modelo de Wenzel, que ele utiliza um fator de correção, que é em função da área superficial atual, com a rugosidade, sobre a área superficial projetada. Esse fator varia de 0, né? Existem fatores de R tabelados, em que eu posso estar colocando no valor de ângulo de contato calculado por essa equação que considera uma superfície lisa, equação de Young, e eu posso estar colocando nesse fator para calcular esse novo ângulo de contato da superfície rugosa. Bom, e como que eu faço para determinar experimentalmente o ângulo de contato? Experimentalmente, existem 4 técnicas principais: accessory drop, a captive bulb, o prato de Willman, que é aquele mesmo que a gente utilizou para determinar a tensão interfacial e superficial, e o método de ascensão capilar, que também a gente viu lá que foi usado para determinar a tensão superficial. Só que aqui no agora, ao invés de líquido, eu vou ter um sólido, tá? O accessory drop é uma técnica bem interessante, porque eu deposito uma gota sobre uma superfície sólida, tiro uma foto e o equipamento faz um contorno em função, agora utilizando a equação de Young-Laplace. Da mesma forma, é o mesmo equipamento utilizado para tensão interfacial e superficial. Só que agora, ao invés de eu deixar a gota, né, aqui na ponta da agulha e tirar uma foto dela para tentar calcular a tensão superficial, eu deposito ela sobre o meu material de interesse e tiro uma foto do ângulo formado. E ela faz esse contorno. Então, tem que ter uma diferença de cor aqui para ela conseguir achar essa linha de contorno em função de uma linha de base e calcula o ângulo. Bom, aqui tem um videozinho mostrando como é feita essa análise. Só um momento. Então, aqui ele está mostrando o equipamento, tá? Aqui eu tenho a minha agulha e eu vou dispensar uma gota. Essa gota geralmente tem cerca de 1 microlitro, tá? É bem pequena. E ele vai depositar sobre a superfície que ele quer fazer análise. E aqui, depositando, e depois de um período de equilíbrio, ele consegue calcular o ângulo de contato. Ele vai mover a linha de base, vai trazer essa linha de base para a superfície,
Porque aqui, tá vendo que tem um reflexo. Dependendo da superfície que utiliza, que é uma superfície que tem um reflexo maior, por exemplo, um quartzo, por exemplo, pode atrapalhar um pouco a análise. Mas quando eu coloco a linha de base nas extremidades, eu consigo eliminar esse efeito. E agora o equipamento ele vai achar o contorno da gota e calcular o ângulo de contato. Basicamente é isso. Pronto. Agora, a técnica de Captive Bulb é praticamente accessory drop, mas de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Por quê? Essa técnica é a que é empregada para quando a gente quer saber a molhabilidade de um reservatório de petróleo, né? Que a gente costuma dizer que é um sistema trifásico, porque quando eu faço accessory drop, eu estou trabalhando com um sistema, vamos dizer assim, bifásico, né? A gente diz isso. É uma placa sólida e um líquido, né? Em interface com gás ou seu vapor. Agora, na Captive Bulb, eu estou trabalhando com o meu sólido, a minha fase fluida, né? Que é a fase pesada, e a fase leve aqui na gota. Então, se a gente trazer para a realidade de caracterização de recuperação de petróleo, eu vou ter o meu sólido, a minha gota de óleo e a minha solução aquosa. Então, a gota tende a subir e ela vai se depositar na interface com o sólido, né, e a interface com o líquido. Então, para sistemas trifásicos, como sólido, água, óleo, sólidos com elevada energia de superfície, então eu não consigo fazer a análise anterior, eu posso estar fazendo isso aqui, ao invés de, numa interface, lá no caso, a anterior, accessory drop, eu tenho uma interface líquido-gás, eu posso colocar o líquido aqui, e a fase gasosa pode ser a minha gota, né? E também alguns tipos de hidrogéis também são feitos, né, a análise é feita por essa forma aqui, de ângulo de contato. Então, aqui está mostrando, tá? É uma célula, aqui no caso. Então, essa análise geralmente é feita por efeitos de pressão, efeitos de temperatura, é a mais empregada. Na célula, ele vai colocar a minha fase pesada, né? No caso, a solução aquosa. E aqui ele inseriu a gota, que tem um formato em U, essa gota. Dessa forma aqui, ó. Ela tem, aqui está a minha superfície sólida, essa gota tem um formato em L ou em U, e aqui tem formando a minha gota, né, do meu óleo ou minha fase leve. Vai tocar a superfície do sólido e pronto. Eu vou ter o ângulo de contato formado em interface com o líquido e o sólido. Depois, da mesma forma, como na accessory drop, eu acho o contorno dessa gota e eu consigo calcular o ângulo formado. Bom, usando o prato, vocês lembram que na equação tem um fator de ângulo de contato. Se eu já conheço a tensão superficial desse líquido, né, a força que está exercendo para atravessar essa interface e o comprimento dessa placa, eu consigo calcular o ângulo. Então, também, assim, quem não tem o equipamento, o goniômetro, que é esse equipamento aqui para calcular o ângulo de contato, né, e tensão interfacial e superficial, eu posso estar utilizando o mesmo equipamento que eu utilizo para calcular o ângulo de contato com o prato, para calcular a tensão interfacial e superficial do prato, para calcular o ângulo de contato. Bom, outra técnica interessante, porque aparece muito lá no laboratório, né? A gente sempre, pessoas querendo fazer medidas de materiais porosos, vocês podem estar se perguntando, mas como eu vou fazer uma medida de um material poroso, uma membrana porosa? Na hora que você depositar a gota sobre aquela membrana, ela vai ser sugada, né? Como eu vou fazer? Eu quero fazer de um pó. Eu quero saber a molhabilidade desse pó, se ele é hidrofílico, se é hidrofóbico. Existe uma técnica bem interessante utilizada, tá? Que é pela técnica de ascensão capilar. Nessa técnica, eu vou pegar um tubo de diâmetro conhecido, coloco uma altura conhecida desse meu material pó, e aqui embaixo eu tenho uma membrana porosa que permite com que o líquido, no caso aqui, eu quero fazer, por exemplo, na água, determinar a hidrofilicidade ou a hidrofobicidade dele, eu vou colocar esse pó imerso no líquido e por ascensão capilar eu vou medir a altura
de líquido que sobe nesse capilar com o material que eu quero saber se ele é hidrofílico ou hidrofóbico, e utilizando a equação de Osborne, eu consigo calcular, né, porque eu vou ter que a massa da amostra eu conheço, eu vou fazer isso em função do tempo, tá? Eu vou ter a tensão superficial do líquido, eu preciso saber, no caso se for água, uma tensão conhecida, a constante capilar do pó, essa constante ela é tabelada, dependendo do material, tá? A densidade do líquido, eu tenho que, aí eu vou saber, eu tenho a relação com o ângulo de contato e a viscosidade do líquido. Então, saber todas essas informações, em função da altura aqui, né, tempo de análise, eu consigo calcular o ângulo. Aqui está mostrando a análise como é feita. Então, aí eu tenho capilar, eu tenho um pó, que eu não sei que pó que é essa análise. Aqui é oxitânio. Então, ele encosta nesse pó, abaixo dele é uma superfície porosa, e a água vai subindo naquele capilar e vai mudando a massa. À medida que vai mudando a massa, ele vai colocando aqui, ó, até que ele chega no valor limite, que é o valor do ângulo. Bom, outra análise também importante, né, outra caracterização é o potencial zeta. O potencial zeta é muito importante na parte de fenômenos coloidais e agora com a ascensão da nanotecnologia também, na síntese de nanomateriais, estabilidade de soluções de coloidais, né, e para a gente entender um pouquinho como ocorre a formação, entender um pouquinho de potencial zeta, a gente tem que entender como ocorre a formação de cargas em superfícies sólidas. Existem, assim, várias teorias, mas, assim, meu ponto de vista, duas formas principais do material adquirir carga. Primeiro, pela ionização de grupos funcionais. A maioria dos materiais, quando em solução aquosa, existem grupos funcionais que protonam ou desprotonam, grupos ácidos ou grupos básicos. Grupos ácidos geralmente conferem carga negativa ao material e grupos básicos conferem geralmente carga positiva ao material. Depende muito do grau de dissociação, da constante dissociação de cada grupo. Né? Por exemplo, ácidos carboxílicos, eles têm uma constante de dissociação no pH de 1,8 a 2,4. Quer dizer o quê? Abaixo desse pH são materiais com carga positiva, e acima desse pH, eles conferem ao material carga negativa. E grupos amino, por exemplo, tem um pKa em torno de 8,8 a 10,9. Acima desse pH, carga positiva, abaixo desse pH, carga negativa. Bom, outra forma também de adquirir carga é por adsorção de espécies iônicas, que dependem muito do caráter hidrofóbico desse material, né, para absorver um ânion, um cátion, uma espécie que tenha carga, por exemplo, um surfactante, ou se esse material já adquiriu carga por uma ionização dos seus grupos, esses materiais com carga, né, esses compostos carregados presentes na solução aquosa podem absorver nesses sítios carregados e conferir carga, ou mudar até essa carga, né? Então, tanto a ionização como a dissociação depende muito do pH, tá? Para análise, né? Porque depende muito da questão da constante de dissociação e a capacidade que cada material tem de absorver. Então, o pH é o principal parâmetro. Então, assim, como que esse material, essa distribuição de cargas ocorre na superfície do material? O modelo que explica isso é o modelo da dupla camada elétrica, né? O que acontece? Quando eu tenho um material sólido, ele tem uma carga característica, existe uma primeira camada das moléculas de água que estão solvatando esse material, e posteriormente, existe uma camada de contraíons, né? Que no caso é um material de carga negativa, então eu tenho meus cátions como contraíons que estão absorvendo nessa superfície. Só que o potencial de superfície, né, as técnicas existentes, não conseguem medir esse potencial, né? Não consigo saber de fato qual é a carga desse material, né? Então, existe uma camada estacionária, né? Próxima, colada à superfície, né, que tem cerca de nanômetros, praticamente a espessura das moléculas de água. Eu tenho o plano de Ster, né, então esse modelo foi desenvolvido por Ster. Eu tenho um plano de Ster, que esse plano é em cima da primeira camada de cátions adsorvidos, e eu tenho um plano de cisalhamento, tá? Esse plano de cisalhamento, ele vem antes de uma camada difusa. Nessa camada difusa é que ocorre essa
esse livre acesso de cátions e ânions. Essa camada estacionária, os íons são imobilizados devido a essas fortes forças de interação eletrostática entre as cargas negativas e cargas positivas. E nessa camada difusa, os íons são menos atraídos à superfície e têm a capacidade de se mover dentro dessa camada. O potencial, né, ele varia em função da exponencial dessa camada difusa, então ele tem uma característica exponencial. E o potencial zeta é o potencial próximo, né, que toca esse plano de cisalhamento, né? Ele fica mais distante da superfície. E as técnicas atuais conseguem medir esse potencial zeta. Por isso que ele é um potencial utilizado para inferir a carga de um material e seu caráter, né, eletrocinético. O tamanho dessa camada difusa que vai interferir, né, no valor desse potencial zeta, ele é em função de todas essas constantes aqui, tá? E principalmente a força iônica. Então, a força iônica, quanto maior a força iônica, menor vai ser essa camada difusa, mais ela vai estar comprimida. Então, por isso que materiais que estão em alta força iônica, né, em meios com alta força iônica, geralmente vão ter um potencial zeta mais próximo de zero, porque eu vou comprimir essas camadas, né? É o modelo dupla camada elétrica, porque eu estou lidando com duas camadas, certo? Por isso que é o modelo da dupla camada elétrica. Então, a força iônica é o principal parâmetro que afeta. E quando a gente fala de recuperação avançada de petróleo, a gente está falando de reservatórios com alta força iônica, soluções com alta força iônica, e está falando também de injeção de fluidos para promover recuperação, fluidos esses que possuem íons, possuem também diferentes forças iônicas, baixas, altas, então o potencial zeta é um aliado muito grande na hora da gente caracterizar um reservatório. Bom, eu tenho um movimento relativo dessa fase estacionária, da fase difusa para essa fase estacionária, onde ocorrem fenômenos, efeitos eletrocinéticos, e a partir desses efeitos eu consigo fazer o quê? Determinar experimentalmente o potencial zeta. Técnicas principais de detecção, né? São a eletroforese, né, o primeiro grupo, a eletroforese, eletroosmose e amplitude sônica eletroforética. Elas são empregadas quando eu quero medir partículas em suspensão coloidal, né, ou emulsões, por exemplo. As partículas têm que estar em suspensão, não podem, né, decantar. Então, eu aplico um campo elétrico e observo o movimento dessas partículas. O que acontece? Eu aplico um campo elétrico, essas partículas se tornam carregadas, e depois eu tenho um polo positivo e negativo, e eu vou invertendo essa polaridade. Quando eu inverto essa polaridade, eu tenho um movimento das partículas carregadas em função da carga dela, né? Aqui no caso, um exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, o meu material carregado negativamente, provavelmente ele vai ser, provavelmente não, ele vai ser atraído para o polo carregado negativamente. Depois eu inverto esse polo e ele vai para a direção oposta. Eu coloco um feixe uma luz incidente. Essa luz incidente ela vai ser dispersa quando ela toca essa partícula, que é conhecido o efeito Doppler. Por esse efeito Doppler, eu consigo calcular a mobilidade eletroforética, porque eu consigo medir essa velocidade, tá, com que ela percorre. Eu tenho o potencial elétrico que eu estou aplicando. Calculando a mobilidade eletroforética, eu coloco na equação de Smoluchowski, sabendo a constante elétrica do meio, a de referência, e a viscosidade dinâmica do fluido, eu calculo o potencial zeta. Então, vocês podem observar que o potencial zeta é calculado indiretamente. Primeiro, eu calculo a mobilidade eletroforética, né, a capacidade que esse material tem de se mover, e depois eu jogo na equação de Smoluchowski e calculo o potencial zeta. O outro grupo de técnicas é quando eu tenho um material são fibras, membranas, materiais porosos, macromateriais, materiais que estão estacionários, vamos dizer assim. Eu uso o potencial de escoamento ou o potencial de sedimentação. Agora eu tenho um fluido em movimento que vai gerar um campo elétrico nesse material. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho meu material estacionário, eu tenho um fluxo de eletrólito que vai passar através dele. Esse fluxo de eletrólito vai absorver nesse material, fazendo com que surja o quê? A dupla camada elétrica, né? Esses íons presentes esse eletrólito presente nessa solução aquosa, ele vai gerar a dupla camada elétrica. Geralmente são soluções com baixa força iônica, para que essa
dupla camada esteja o máximo, né, expandida, lembra, né? A camada difusa, ela tem relação direta com a força iônica. Então, é geralmente utilizado baixa força iônica para que essa dupla camada elétrica esteja o máximo expandida. E eu vou ter um movimento de contraíons, né? Esse fluxo ele vai se invertendo. Uma hora da direita para a esquerda, outra hora da esquerda para a direita. E eu vou ter um movimento de contraíons na direção desse fluxo, que gera um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente esses potenciais, eles conseguem ler isso e eu gero uma diferença de potencial. Quando eu gero essa diferença de potencial, eu jogo nessa equação. Se eu sei, né, a área que eu estou utilizando de material, eu vou utilizar a equação de Helmholtz-Minkowski. Tá? Existem células específicas para cada tipo de material. Se vocês fossem ao laboratório, aí seria muito mais fácil vocês verem o equipamento, que a gente tem esse equipamento lá no laboratório, né? Então, quando eu tenho um material, uma membrana, que eu sei a área com que o fluxo vai passar através dela, eu uso a equação de Helmholtz-Minkowski, a equação mais precisa, porque eu sei a área, de fato, em que de cargas que eu estou gerando ali. Agora, quando eu tenho um material fibroso, um material poroso, em que eu vou comprimir ele dentro dessa célula, eu já não tenho ideia da área que tem ali de material. Então, eu vou utilizar a equação de Fibroder-Martin, certo? Então, para cada material, tem que conhecer o seu material para a gente conseguir decidir qual equação vai ser utilizada. Bom, então a gente já viu um pouquinho das técnicas de caracterização, introduziu os fenômenos de interface. Deixa eu ver meu tempo aqui. A gente vai entrar agora na parte que eu acho que é a principal de interesse de todo mundo, que é a parte de fenômenos de interface na recuperação avançada. Vou mostrar um pouquinho o reservatório, porque de forma bem básica, os métodos de recuperação e as interações que existem, as interações fluido-fluido, fluido-rocha e rocha-fluido-fluido. Bom, eu tenho meu reservatório de petróleo aqui. O reservatório é constituído principalmente do óleo bruto, que são hidrocarbonetos saturados, aromáticos, resinas, asfaltenos, o gás natural, que tem composição entre o metano e o hexano, e ele se encontra tanto na forma livre como na forma dispersa, dependendo das condições termodinâmicas do reservatório. Eu tenho uma água de formação. Essa água de formação é a água originalmente presente no reservatório, né? Ela está lá desde a formação do reservatório. Né? Ela tem uma alta salinidade, assim, cerca de 10 vezes não, cerca de 5 vezes maior que o reservatório, que a água do mar, por exemplo, e essa salinidade, ela varia de acordo com a profundidade do reservatório. Quanto mais profundo, mais alta a salinidade. E eu tenho a rocha que apresenta vazios, é uma rocha porosa, né, como se fosse uma esponja, ela tem uma alta porosidade, e esses poros, em sua grande maioria, são interconectados. Bom, então, dependendo das condições do reservatório de pressão e temperatura, eu tenho o meu diagrama de fases aqui, né? Se eu estou nessa região aqui, né, eu estou numa região onde eu só tenho líquido, então eu tenho um reservatório de óleo subsaturado, onde eu tenho a presença de óleo. Agora, quando eu chego próximo a essa curva, né, na região de equilíbrio entre o líquido e a região líquido-gás, eu vou começar a ter um óleo disperso nesse óleo. Agora, quando eu estou apenas nessa região, eu vou ter uma região em que eu tenho um reservatório de capa gás, ou seja, quando eu perfurar ele, eu vou ter primeiro produção de gás e depois produção de óleo. É muito interessante saber qual o tipo de reservatório para você conseguir entender quais os fenômenos de interface presentes ali que vão permitir a gente vencer eles para ter maior recuperação de petróleo. Agora, eu também tenho reservatórios que estão nessa região de gás, onde eu tenho reservatório, né, que é condensado com gás retrógrado, reservatório de gás condensado quase crítico e reservatório de gás úmido, né, com uma certa presença de água. Bom, o óleo bruto, a gente falando um pouquinho agora de cada um, o óleo bruto ele é composto principalmente de carbono, né, depois hidrogênio, enxofre, nitrogênio e outros elementos. Esses hidrocarbonetos são tanto parafínicos, naftênicos, aromáticos, também temos gases dispersos como CO2 e nitrogênio e partículas coloidais. Eu quero destacar, né, eu estou colocando isso, porque essas partículas coloidais elas vão ter muita influência, né, nos fenômenos de interface, né, que a gente vai ver mais na frente, né, principalmente os asfaltenos e resinas.
Bom, esses assaltenos e resinas são conhecidos como surfactantes naturais, porque eles possuem grupos, né, funcionais que têm a capacidade de dissolver na interface óleo-água, reduzindo, por exemplo, a tensão interfacial. Primeiro, eles podem permanecer em suspensão e fluir na fase oleosa, e um problema que pode ocorrer é eles depositarem em tubulações, né, o que pode prejudicar a extração do petróleo, ou eles podem, se eles formarem, né, esses complexos com óleo, né, partículas muito grandes, eles podem se depositar nos poros da rocha, porque os poros, eles têm uma dimensão muito pequena, então eles podem estar se depositando, podem modificar as condições de escoamento e até entupir os poros das rochas. Então é muito importante saber o fluido que eu vou injetar para recuperar, qual a interação interfacial que ele vai ter, né? Como que os naftenos e os asfaltenos e resinas vão absorver e interagir nessa interface óleo-água. Bom, a água de formação é a água que está nos poros da rocha, de forma irredutível. O que seria irredutível, né? Inicialmente a rocha estava há milhões de anos, né? Quando houve a formação do óleo, a rocha estava totalmente totalmente impregnada, estava com água. Com o tempo, o óleo foi se formando e expulsando a água dos poros da rocha, até que chegou um momento que a água não saiu mais, ela estava na sua forma irredutível, né? Porcentagens que variam de 10% a 30% de água. Então, dependendo das condições, do local onde esse reservatório se encontra, a profundidade, a gente pode perceber que, quando comparando com a água do mar, a concentração como muda, né? São concentrações muito altas de sais, então são águas com alta fociônica. Em relação à rocha reservatória, a gente tem dois tipos de rocha. Então é importante conhecer o tipo de rocha, porque isso vai influenciar muito na carga que essa rocha vai adquirir quando estiver em contato com essa água. Então, primeiro, posso ter rochas de carbonato. Essas rochas de carbonato são formadas por minerais do tipo carbonato de cálcio e magnésio, aragonita, siderita, mas principalmente o carbonato de cálcio e de cálcio e magnésio, né? Aqui tem algumas fotos mostrando, e tem um grande problema porque elas reagem, né, muito quando em presença de CO2, tá? Tem um efeito de reação em presença de CO2, o que torna bem complicado quando a gente vai falar um pouquinho de recuperação em poços com rochas de carbonato e onde eu vou injetar CO2, por exemplo. O arenito é formado principalmente de SO2, que é o quartzo, né, alumina, compostos de ferro, magnésio. São rochas mais quebradiças e elas possuem uma alta concentração. Não é alta, né? Quando comparado com o carbonato, ela é alta, porque é em torno de 4 a 10% de argilas. Esses minerais são grandes influenciadores, né, nos fenômenos interfaciais que ocorrem, né, nesses sistemas quando em contato com solução aquosa e o óleo, porque eles possuem, a argila possui alta capacidade de hidratação, de absorção de água, elas podem migrar, entupir poros de rochas, então tem que tomar bastante cuidado. Os fenômenos envolvidos, né, a parte de arenitos, eles são mais intensos, vamos dizer assim, quando comparados a carbonatos. Bom, a rocha de carbonato tem uma porosidade muito baixa, né, quando comparado ao arenito, é uma rocha mais porosa, o arenito, e com porosidade de torno de 15% a 15% a 30%, enquanto o carbonato é de 5% a 15%. É importante destacar que esses materiais possuem poros, né, obviamente. Nós temos aqui o centro do poro e a garganta, e a ligação entre essas gargantas, eu consigo ter uma interconexão de poros. Então, é muito importante que o reservatório tenha uma interconexão muito boa, para que quando eu injeto fluido, ele consiga percolar todo o poro, conseguindo tirar, né, todo o óleo que está presente ali dentro. Bom, mas como ocorre a recuperação, né? Eu tenho um reservatório. Primeiramente, esse reservatório ele tem uma pressão, uma energia natural característica dele. Então, é feito um poço, esse poço o óleo vai sair naturalmente, o petróleo, no caso, vai sair naturalmente com o gás disperso, dependendo do tipo das condições termodinâmicas. E se eu fosse olhar a curva de produção desse reservatório apenas na recuperação primária, ele vai ter um pico de produção, que é um pico máximo, depois ele vai cair. Porque a energia natural dele, ela vai cair,
né? Eu vou reduzir a pressão natural dele. Nessa etapa, eu consigo produzir cerca de 10 a 15% do petróleo que está nesse reservatório. Só que aí fica muito petróleo para trás, né? Então, o que é feito? É feita uma recuperação secundária, uma etapa de recuperação secundária, em que eu vou utilizar, né, um fluido adicional para conferir energia, né, para a produção, extração desse óleo remanescente. Esse fluido pode ser a água, então é feito outro poço, né, vamos dizer assim. Nesse outro poço é injetado a água, um gás, ou uma água com gás, tá? Para que eu aumente a pressão e consiga ter um varrimento do poço injetor para o poço produtor. Nessa etapa, eu consigo produzir de 15% a 30% do que ficou remanescente. Só que ainda fica para trás 70%, certo? Muita coisa ainda. Por que fica tanta coisa para trás? Porque lá dentro existem fortes interações, né, interfaciais, interações fluido-fluido, do óleo com a água lá presente, interações rocha-fluido, onde o óleo ele fica muito aderido na rocha, interações rocha-fluido, que são, né, as condições de molhabilidade do reservatório, condições que não, maioria das vezes, elas não são adequadas, né, para a produção de óleo. E tudo isso, se a gente for avaliar, está muito ligado à carga superficial, né, potencial zeta, a tensão interfacial e as condições de molhabilidade, que são os fenômenos interfaciais que a gente viu anteriormente, certo? Então, existem duas condições principais de molhabilidade de um reservatório, que eu acho que antes de iniciar essas interações é importante a gente diferenciar. Eu tenho uma condição oil wet, quer dizer o quê? Se a gente for traduzir, é como se a rocha estivesse molhada por óleo. O que mostra aqui essa figura, se vocês perceberem, né? Isso aqui mostra a minha rocha, onde eu tenho o óleo aderido nela, eu tenho um sólido, o óleo aderido, e a água, vocês podem perceber quando ela percorre esse poro, ela não consegue levar o óleo que está próximo à rocha com ela, né? Ela meio que cria um caminho. Então, o óleo está muito preso nessa superfície. Então, eu não tenho uma interação da água com a rocha. Eu tenho um filme de óleo preso nessa superfície. Então, eu tenho uma condição oil wet. E a condição water wet? A condição water wet é que a condição em que o óleo ele não está totalmente aderido na rocha. Eu tenho um filme de água entre o óleo e a rocha. E essa é a condição mais favorável para a recuperação. Essa é a condição que as técnicas de recuperação avançada procuram. Elas procuram sair dessa condição de recuperação, que ela não é ideal, porque a maioria dos reservatórios, né, depois que eu saio da recuperação secundária, eles estão nessa condição que não é favorável para a recuperação. Então, quando eu injeto um outro fluido para recuperar, né, de forma avançada, que a gente vai falar quais os tipos de técnicas de recuperação avançada, a gente quer isso, a gente quer que ele mude dessa condição para essa condição, que é a condição favorável para a recuperação. Então, eu posso estar empregando essas técnicas de recuperação avançada, que são conhecidas como Enhanced Oil Recovery, EOR. Elas conseguem recuperar cerca de 45% a 80% daqueles 70% que ficaram remanescentes, tá? Existem várias técnicas principais. Aqui eu vou dar só um overview bem rapidinho, mas, assim, geralmente eu detalho mais essas técnicas, mas hoje o tempo não dá. Existem técnicas térmicas, químicas, microbiológicos, métodos microbiológicos, métodos empregando gases miscíveis e immiscíveis, e outras técnicas mais atuais que estão sendo estudadas atualmente, que são águas com composição iônica ajustada, que meu doutorado eu fiz nisso aí, e agora a gente está se dedicando também a essa parte de injeção de nanofluidos. Bom, o principal objetivo dessas técnicas primeiro, deslocar o óleo do poço injetor para o poço produtor, varrer o reservatório, e além de varrer, agora ele vai interagir enfraquecendo aquelas interações, né? Ele vai interagir com o sistema rocha-óleo, criando condições favoráveis para a recuperação. Quais condições favoráveis seriam essas? Tornar a rocha mais molhável pela água, e a água conseguir lavar a rocha, varrer o óleo presente, desprender aquele óleo e levar consigo. Essas interações resultam, por exemplo, em redução da tensão interfacial, expansão do óleo, redução de viscosidade e, principalmente, modificações de molhabilidade.
Bom, os métodos técnicos podem ser injeção de vapores, combustão in situ, onde eu vou injetar uma água ou vapor condensado, e na combustão eu vou injetar o ar ou o O2. Quando eu injeto a água ou um vapor da água condensado, ela vai aquecer o óleo presente nesse reservatório. E a gente sabe que a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Então, eu faço com que o óleo ele fique menos viscoso, e com isso ele consegue sair dos poros com maior facilidade. Essa é a intenção. Agora, na combustão, eu injeto um gás que vai criar uma combustão aqui dentro, aumentar a temperatura, né, e fazer esse varrimento de forma mais fácil. Agora, os métodos químicos, eles podem ser injeção de polímeros, né? Na injeção de polímeros, o polímero tem uma alta viscosidade. Quando eu injeto um fluido com uma viscosidade muito baixa, a tendência é que quando ele vai percolar o reservatório, ele crie caminhos preferenciais. Criando um caminho preferencial, ele vai querer sempre ir por aquele caminho. E ele não vai entrar em regiões, por exemplo, de poros menores e também regiões onde principalmente em óleos que tem uma grande diferença de tensão, tem uma alta tensão interfacial, né, entre o óleo e a água injetada, ele vai criar esse caminho preferencial, ele não vai ter a tendência de querer se misturar a esse outro óleo, já que ele está criando um caminho preferencial, um fingers, né, ele está criando dedos. Agora, quando eu injeto um fluido com alta viscosidade, a tendência é que ele entre em poros menores, esse fluido, devido à viscosidade dele, e consiga fazer um varrimento uniforme no reservatório. Posso também injetar soluções com surfactantes. Surfactantes são os grandes aliados na recuperação de petróleo, porque eles conseguem interagir na interface óleo-água, e interagindo nessa interface eles reduzem a tensão interfacial, e o óleo e a água conseguem se misturar mais facilmente, formando emulsões, e eu consigo tirar aquele óleo remanescente do reservatório. Também injeção de álcools, e os álcools também vão agir como redutores de tensão interfacial, atuando nessa interface entre o óleo e a água, né, criando, eles vão se dissociar, no caso, íons OH, Na+, e esses íons OH vão interagir nessa interface óleo-água, promovendo, reduzindo a tensão interfacial. E eu acho que é o mais empregado no caso é a combinação dessas técnicas. Na grande maioria, essas técnicas nunca são empregadas, né, separadamente. Elas são sempre combinadas com a surfactante e polímeros e as três técnicas, álcool, surfactante e polímeros. Bom, métodos microbiológicos consistem em injetar nutrientes, porque o reservatório, a grande maioria, já possui bactérias lá embaixo, né, micro-organismos, então eu posso estar injetando algum nutriente para alimentar aquela bactéria que vai produzir um polímero natural, um surfactante natural. Eu posso injetar um micro-organismo isolado, ou também injetar metabólitos previamente purificados, né, uma técnica, assim, atualmente bastante estudada, né, para a produção de surfactantes, por exemplo, naturais, em loco, lá no reservatório, onde eles vão reduzir a tensão interfacial e promover maiores recuperações. Injeção de gases miscíveis e immiscíveis é a injeção de gases como o CO2, nitrogênio, gás natural, né, o CH4, que são injetados, né, porque dependendo do posto do reservatório, ele tem uma alta produção de CO2, uma alta produção de CH4, no caso CH4, né, de gás natural. E o gás natural tem uma alta concentração de CO2 e CH4, né, principalmente o pré-sal, que tem em torno de 70% de CO2. Então, ocorre a separação desse gás no reservatório, na plataforma, e o que fazer com esse CO2, por exemplo, que é separado? Eu posso estar reinjetando ele. Então, também é uma condição bem interessante, onde ele pode tanto fazer um varrimento, dependendo das condições termodinâmicas, ele pode, como se fosse pistonando, ou ele pode solubilizar no óleo, reduzindo a viscosidade dele. Bom, outras técnicas bem interessantes, eu gosto muito de falar sobre elas, é a água com composição iônica ajustada, né? Os estudos recentes têm mostrado, cerca de 20, 25 anos, é bem recente, né? Se vocês forem olhar bem, que dependendo da composição iônica da água injetada, né, apenas variando esses íons, eu consigo modificar as condições de maleabilidade do reservatório, né, porque eu modifico as condições, a carga superficial desse reservatório, nessas interfaces óleo-água, interface rocha-água, então eu consigo modificar as condições de maleabilidade, apenas modificando as condições de carga,
dependendo do íon injetado. Então, é muito interessante conhecer qual o tipo de rocha. Rocha de arenito, né? São rochas carregadas negativamente. Então, isso vai influenciar quais íons eu vou injetar. Rochas carbonáticas, geralmente, são carregadas positivamente. Isso vai influenciar qual íon eu vou injetar. E a plataforma, ela está presente no meio do mar. Então, eu tenho uma grande demanda de água. E hoje já é utilizado a água do mar na injeção, né? E nunca se teve um olhar apurado para como os íons presentes na água do mar conseguem influenciar essas condições, né, interfaciais do reservatório. Então, hoje já existem muitos estudos nessa parte, já existem também aplicações já, né, em plataformas. Por quê? Principalmente devido ao que eu falei, ela modifica, os íons, eles modificam as cargas na interface óleo-água e na interface rocha-óleo, e geralmente águas com baixa salinidade têm a capacidade de expandir a dupla camada elétrica. Lembra que baixa força iônica, eu vou expandir aquela região, né, difusa da dupla camada elétrica. Lembra de quando eu falei de potencial zeta? Se eu estou expandindo, né, eu estou aumentando a carga negativa, eu estou aumentando o potencial zeta, ele está ficando mais negativo, no caso, se as cargas forem negativas. Então, eu vou ter o quê? Uma maior repulsão. Se eu tenho maior repulsão, o óleo não vai querer ficar preso na superfície da rocha, ele vai, né, ter uma repulsão maior e ele vai ser expulso. Então, por isso que essas águas com composições iônicas ajustadas, que são conhecidas como low salinity water, smart water, engineering water, também já ouvi esse termo, elas são empregadas. Bom, também agora, atualmente, tem muitos estudos empregando nanofluidos, porque a rocha porosa, ela tem poros com dimensões muito pequenas, e os nanomateriais, né, presentes nesse nanofluido, eles têm a capacidade de interagir, né, entrar nesses poros, né, poros que muitas vezes não são acessíveis facilmente, e interagir com a superfície da rocha e a interface óleo-água. Essas nanopartículas, elas têm que, mais empregadas são os estudos atualmente, né, a alumina, óxido de cobre, óxido de ferro, óxido de nióbio não, e SO2, né, nanopartículas de sílica. Nanopartículas de sílica são as mais empregadas. Então, essas nanopartículas, elas têm que ser dispersas em um fluido base. Geralmente, essas técnicas de água de composição iônica ajustada em nanofluidos são utilizadas como técnicas químicas. E muitas vezes, tá, eu esqueci de falar isso, elas são classificadas dentro de métodos químicos, mas eu prefiro classificar elas à parte, tá, para não ter muita confusão. Mas, geralmente, elas são utilizadas junto com os surfactantes, ou até mesmo essas duas técnicas são utilizadas em conjunto, dependendo da sinergia. Então, essas nanopartículas, elas têm que ser dispersadas, porque, não sei se vocês sabem, nanomateriais são materiais com dimensões em escala nanométrica, que são materiais que possuem, né, características diferentes de como ele seria na escala macro, né, propriedades diferentes. Quando eu trago ele para a dimensão nano, ele adquire uma propriedade muito diferente, bem legal para várias aplicações. Nesse caso, ele possui uma alta energia superficial, porque ele é muito pequeno. Essa alta energia superficial faz com que ele queira se aglomerar. Então, aqui eu também já estou falando muito de fenômenos de interface, né? Quando ele quer se aglomerar, já não é interessante, porque eu quero que ele esteja estável, ele esteja numa solução coloidal. Então, eu posso estar aplicando um sonicador aqui para fabricar esse nanofluido e colocando alguns estabilizantes, como surfactantes, né, polímeros iônicos, que vão absorver na interface e fazer com que eles fiquem dispersos e estáveis. Quando eu faço isso, eu posso injetar ele no reservatório. E essa injeção vai provocar redução de tensão interfacial, né, essa interação da nanopartícula com o fluido, redução da tensão interfacial, mudanças da molebilidade, mudanças de carga, todos aqueles fenômenos que a gente vai ver agora. Os três principais são interações fluido-fluido, onde a gente pode estar simplificando, né, analisando por meio de medidas de tensão interfacial, potencial zeta, as interações rocha-fluido, que são essenciais às medidas de potencial zeta, e as interações rocha-fluido, que são medidas de molebilidade, né, no caso, o ângulo de contato, e potencial zeta. Quando a gente fala de interações fluido-fluido,
é o que primeiro vem na nossa cabeça é a tensão interfacial, é a análise de tensão interfacial. Nesse caso, a gente sabe que o óleo ele tem compostos surfactantes naturais, que são conhecidos como surfactantes naturais, asfaltenos e resinas. Esses materiais compostos, eles têm a capacidade de absorver na interface óleo-água e provocar e dissociar nessa interface, conferindo carga. Aqui a gente observa a curva de especiação desses materiais, né? Os grupos amino que estão presentes principalmente nas resinas e grupos carboxílicos nos asfaltenos, então, dependendo do pH do reservatório ou pH da água que eu estou injetando, vai provocar uma dissociação dos grupos nessa interface, o que vai permitir, por exemplo, a dissolução de íons que estão presentes nessa interface, a dissolução de surfactantes. Então, tudo isso vai influenciar na hora de conferir carga a essa interface, isso vai influenciar na tensão interfacial e lá na frente na molebilidade, que a gente vai estar falando depois. Então, aqui, por exemplo, em pHs mais baixos, eu tenho alta concentração de grupos carregados negativamente, quando eu estou avaliando com a água de formação, por exemplo, né, com alta força iônica. Aí, quando eu vou avançando para regiões em pHs mais altos, essas cargas positivas, elas vão reduzindo, porque também depende muito da constante de dissociação desses grupos, né? Enquanto que grupos carregados negativamente, que são grupos carboxílicos, eles praticamente existem em maior quantidade entre pH 4 e 6, mas permanecem ali, né, em pHs entre 6 e 10. Bom, atenção, isso vai influenciar muito, né, de como esses compostos vão estar nessa interface, né, óleo-água, e geralmente a tensão interfacial do óleo bruto e água gira em torno de 24% a 38%. Aqui nessa análise, a gente observa, nessa primeira curva aqui, a tensão interfacial de uma amostra de óleo bruto com água ultrapura, né, água deionizada. Nesse caso, a gente observa que há o quê? Há um aumento, uma redução inicial da tensão interfacial com o tempo, depois chega no limite que estabiliza. Isso ocorre porque há uma migração, um tempo de migração, um tempo de equilíbrio, né, com que esses materiais, resinas e asfaltenos, cheguem a essa interface, né, porque eles têm uma região que tem afinidade pela água. Então, eles tendem a migrar para essa região de menor energia interfacial para compensar essa energia. Lembra lá de tensão interfacial e superficial. Muitas vezes tem, e uma coisa que tem acontecido recentemente, que estão descobrindo, eles geralmente formam alguns tipos de nanoagregados. Esses nanoagregados não são muito legais, muitas vezes, porque eles podem ser bem difíceis de, vamos dizer assim, de se quebrar ou dissolver, e acontece aquilo que eu falei, começam a se agregar um com o outro, formando partículas maiores que podem estar entupindo os poros das rochas, né? Dependendo da concentração que tem desses materiais no óleo, tá? Porque cada óleo também varia muito de um reservatório para o outro. Agora, aqui, as curvas restantes é quando a gente fez análise aumentando a salinidade, né, da água em interface com o óleo. À medida que aumenta, a gente observa que houve uma redução mais acentuada, né, sempre também tendo essa primeira redução acentuada, depois um equilíbrio, né, porque esses íons têm a capacidade de migrar para essa interface, se ligar a esses surfactantes que estão na interface, naturais, e preencher, né, as lacunas de ligações e permitir uma redução da tensão interfacial. Bom, quando a gente fala de conteúdo de asfaltenos e resinas no óleo, então é bem importante avaliar isso e ter isso em mente. Aqui é uma análise bem interessante, em que ele avalia o tipo de asfalteno e resina presente em diferentes tipos de óleos, em função, que estão no óleo, em interface com soluções com diferentes salinidades. Então, aqui, se vocês observarem no eixo X, eu tenho a tensão interfacial da água ultrapura, que é deionized water, e a tensão interfacial da água com essas salinidades diferentes. Então, quando a tensão interfacial com água ultrapura, né, ela é maior, depois eu meço a tensão interfacial. Depois eu acrescento sal e meço a tensão interfacial. Eu vou ter uma diferença. Se a tensão interfacial antes é maior que depois que eu adicionar o sal, então eu vou ter uma região de redução da tensão interfacial. Ou seja, quando eu estou adicionando sal, eu estou reduzindo a tensão interfacial, que é o quê? Legal.
Eu quero que reduza a tensão interfacial do reservatório. Só que pode acontecer, dependendo da concentração salina da água que eu estou injetando, que ela vai tornar a tensão interfacial maior, que não é legal. Então, eu vou ter um delta de tensão interfacial negativa, uma região em que eu tenho um aumento da tensão interfacial. E isso é muito influenciado pelo conteúdo de asfalteno. Como vocês podem observar aqui, dependendo da característica do asfalteno, né, que eu acho que a principal característica que que classifica ele, caracteriza ele, é a questão do seu raio, né, de hidrogênio por carbono. Então, regiões com baixo raio hidrogênio e carbono, eu observo que águas com alta salinidade promovem um aumento da tensão interfacial, né? Agora, à medida que eu vou diminuindo a salinidade, baixa salinidade, eu vou invertendo isso. Agora, quando eu já mudo só um pouquinho esse raio, eu já tenho uma inversão. Então, assim, eu estou mostrando isso, esse gráfico, é um pouquinho até complicado de enxergar isso, leva um tempinho, para mostrar que o conteúdo de asfaltenos e resinas presentes no óleo provocam diferentes fenômenos interfaciais, né, na redução da tensão interfacial. E tanto a questão, né, e isso também difere do conteúdo de asfaltenos e resinas. Óleos com uma maior quantidade de asfaltenos tem a tendência desses asfaltenos se migrarem mais facilmente para essa interface. Outra questão que está relacionada à tensão interfacial é a capacidade que o óleo tem de permanecer preso no poro da rocha. Em condições water wet, ou condições oil wet, principalmente a oil wet, são condições em que o óleo está bastante preso no poro da rocha, né? Então, aqui eu tenho uma zona de transição. Quando eu tenho uma diferença de tensão interfacial, eu tenho fenômenos capilares, ou seja, eu tenho um efeito capilar que faz com que a minha água, ou se eu tiver água, ela fique presa nesse poro, ou o óleo fique fortemente preso nesse poro, né? Que aqui está a equação da pressão capilar. Então, eu preciso reduzir essa pressão capilar para que a água desloque o óleo presente nessa rocha, dentro desse poro. Então, a ideia aqui é o quê? Reduzindo a tensão interfacial, que ela é proporcional a essa pressão capilar, eu reduzo a pressão capilar e faço com que haja uma imbibição, ou seja, o óleo, a água que está, né, nessa interface, ela consiga embeber, né? Ela consegue deslocar o óleo dentro desse poro. Bom, quando eu estou usando surfactante e biosurfactante, é bem interessante destacar isso, porque o biosurfactante e surfactante, ele tem a capacidade de interagir nessa interface, assim como aqueles surfactantes naturais, né, resinas e asfaltenos. E quando ele interage nessa interface, ele também reduz a tensão interfacial, tá? Aqui tem um exemplo mostrando, no caso, quando a gente utilizou, um surfactante natural, né, que ele foi obtido a partir de fontes naturais, ele foi obtido a partir da glicerina bruta, que é um produto, né, da produção de biodiesel, que geralmente é utilizado para cosméticos, mas ele também pode ser utilizado para extrair o surfactante natural dele, e esse surfactante pode estar sendo empregado para promover redução da tensão interfacial, que é um estudo da Viviane, né, uma aluna de doutorado lá do laboratório. Então, a gente observou que, à medida que eu aumentei a concentração desse surfactante natural, houve uma redução, até reduções de tensão interfacial ultra baixa, olha isso, ó, em torno de 0,5 newtons por metro, é muito baixa. Então, também eles podem ser utilizados porque eles interagem nessa região interfacial. Bom, também é interessante a gente notar, nessas interações fluido-fluido, a questão de carga interfacial. A carga interfacial, ela é formada quando eu tenho nessa... Lembra quando eu falei que os surfactantes naturais do óleo, eles migram para a interface? Quando eles migram para a interface, dependendo do pH dessa solução aquosa, eles vão dissociar. E dissociando, vão adquirir cargas negativas ou positivas, dependendo daquela dissociação. E essa interface se torna carregada negativamente. Aqui foi realizada uma técnica, né, a análise de potencial zeta, de uma emulsão de óleo em água. Então, tem uma interface óleo, água, em que, por exemplo, em água ultrapura, que não tem, praticamente não tem, né, íons,
a gente observa uma carga praticamente negativa, então a presença de muitos grupos carboxílicos, né? Agora, quando eu adiciono NaCl, mudando a força iônica, eu tenho uma variação devido à compressão ou expansão dessa dupla camada elétrica, por isso que eu tenho mudança do potencial zeta. Agora, quando eu utilizo cloreto de cálcio tem íons cálcio, íon Ca2+. Esses íons têm a capacidade de adsorver nesses sítios carregados negativamente, conferindo carga positiva, né, um potencial zeta positivo a essa minha interface. Então, isso vai depender muito do grau, do pH, para saber qual a dissociação que vai ocorrer aqui, e também dos íons presentes que podem estar absorvendo nessa interface. Falando agora, então, um pouquinho de interações fluido, como a rocha se comporta em presença da solução aquosa. Nesse que vai interferir também depois na molebilidade do reservatório. Rochas de carbonato, elas adquirem carga por dois mecanismos. Primeiro, pela ionização dos grupos funcionais, né? Eu tenho esses grupos funcionais, eles têm um ponto isoelétrico em torno de 6 a 7, então em pHs abaixo de 7, eles geralmente são carregados positivamente. Em pHs acima de 7, são carregados negativamente. E como a gente está lidando sempre com soluções com íons, né? Soluções iônicas, esses íons podem estar absorvendo tanto em sítios carregados negativamente como positivamente e conferir carga e mudar a carga desse material. A gente pode observar aqui, ó, em rochas de carbonato, a densidade de sítios, né? Aqui tem a densidade desses sítios, por exemplo, sítios CO3-, são sítios que conferem carga negativa, geralmente em pHs mais altos, sítios CO3-Ce+, que são sítios que conferem carga positiva, também geralmente em potenciais mais altos. Então, eles sempre estão em equilíbrio nessa interface. Aqui tem umas reações de dissociação, né, desses sítios, e também quando em presença do cálcio. O cálcio tem a capacidade de adsorver nesses sítios. Bom, aqui tem um exemplo da medida de potencial zeta dessa interface rocha-água em diferentes meios. Por exemplo, em água, ela é praticamente carregada negativamente acima do pH 6 e positivamente, em torno do pH 6 e 7, e abaixo do pH 6 e 7, carregado positivamente. E quando eu mudo o meio, né, a força iônica, por exemplo, colocando íons cálcio, os íons cálcio têm a capacidade de absorver esses sítios carregados negativamente e conferir carga positiva à minha rocha. Então, eu vou estar, dependendo da água que eu estou injetando, eu posso estar mudando a carga superficial do meu reservatório. Isso eu posso estar favorecendo tanto a adesão do óleo, como a expulsão desse óleo. Opa. Quando eu falo de rocha de arenito, eu já vou complicar um pouquinho mais. Porque o arenito, ele tem minerais de argila. Então, eu tenho um comportamento do arenito, que é praticamente quartzo, e também do mineral de argila, que muda um pouquinho em relação ao arenito, ao quartzo. Então, o ponto isoelétrico ou seja, o ponto de carga zero, em que o ponto isoelétrico é zero, o ponto isoelétrico é o ponto em que o potencial zeta é praticamente zero, em torno de 2. Então, abaixo de pH 2, ele geralmente tem carga positiva. E acima do pH 2, carga negativa. Quando a gente observa, né, nas condições do reservatório, eu observo que o quartzo, né, que é o material principal constituinte do arenito, ele tem carga negativa. O feldespato e a caulinita são dois tipos de minerais de argila mais encontrados nos arenitos. E eles também têm carga positiva. Então, de forma geral, o reservatório de arenito praticamente tem carga negativa. Se a gente for olhar lá o carbonato, nessas condições do reservatório, eles possuem carga positiva. Então, já muda completamente, né? Então, por isso que a visão muda de acordo com o tipo de reservatório. Então, aqui eu tenho um exemplo do potencial zeta realizado para rochas do tipo arenito, tá? Aqui, no caso, para água, prática totalmente negativo. Nem ponto isoelétrico a gente encontrou, né? Ou seja, região onde a curva atravessou o ponto zero. Quando eu estou colocando agora, por exemplo, cloreto de cálcio, carga positiva, porque o cálcio vai absorver nos sítios carregados negativamente,
Quando eu coloco cloreto de magnésio, o magnésio também é um íon divalente, e ele tem capacidade de absorver nesses sítios. Então, a água também injetada, aqui no caso, em interface com a rocha, vai mudar a carga. Bom, aqui tem um exemplo bem interessante de um trabalho que a gente publicou, mostrando que a gente utilizou uma amostra de arenito, né, que é o Berea Sandstone, dependendo das condições de salinidade, né, eu estou aumentando desde esse branco, eu estou aumentando a condição de salinidade, eu estou saindo de uma água pura para uma água com alta salinidade, que é a água do mar. A gente observa uma redução acentuada no potencial próximo de zero, porque eu tenho uma contração da dupla camada elétrica, também uma absorção de íons, né, que vão comprimir essa camada, e na caulinita a gente observa até que uma inversão, porque a caulinita, por ser um mineral com uma área interfacial muito grande, tem a capacidade de absorver mais ainda os íons, os cátions divalentes. Tá, é interessante também aqui citar quando a gente utiliza surfactantes, tá? Os surfactantes, assim como os íons, têm a capacidade de absorver, tanto por interações eletrostáticas, quanto por forças hidrofóbicas, porque é uma molécula anfifílica, que tem uma cabeça polar e uma cauda polar. Essa cabeça, geralmente, tem carga, né, dependendo do tipo de surfactante que eu estou injetando, e ele vai ter a capacidade de absorver nessa interface, e pode estar comprimindo a dupla camada elétrica ou aumentando a carga desse material, né? Aqui a gente utilizou o SDS em uma rocha de arenito, e observou que à medida que eu aumento a concentração de SDS, ele está absorvendo, né? Provavelmente absorvendo por interações hidrofóbicas entre a cauda, né? E está conferindo carga mais negativa. Então, o surfactante que estou injetando, que o principal objetivo seria reduzir a tensão interfacial, ele também pode absorver na superfície da rocha e conferir carga a ela e mudar a molebilidade dela. Só que, além dele ter a função de redução da tensão interfacial e modificar as condições de molebilidade, tem que ficar atento a um ponto que ele pode perder a eficiência dele. A eficiência dele, do surfactante principal, é reduzir a tensão interfacial entre o óleo e a água. E se eu estou injetando uma certa concentração que vai absorver na rocha que vai querer absorver na rocha, eu vou estar perdendo o surfactante para essa absorção, quando na verdade ele deveria absorver na interface óleo, água, para promover a redução. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado e ter um equilíbrio nisso. Aqui mostra, né, um estudo mostrando como ocorre a absorção do SDS em função da concentração. Então, quanto maior a concentração de surfactante, houve uma redução uma absorção muito grande de SDS em reservatório de arenito, uma amostra de arenito. E, por último, as interações fluido-rocha-fluido, que são interações que, acho que a mais importante, que vão determinar as condições de produção de extração do óleo, e basicamente vem dessas duas interações aqui, que a gente acabou de ver. Então, dependendo das condições de molebilidade do reservatório, só repetindo, eu vou ter duas condições, a oil wet e a water wet. O que vai determinar essas condições, além do que a gente viu anteriormente, são condições de interações, por exemplo, entre o óleo e a rocha, né? Esse óleo e a rocha, ele pode estar interagindo com os grupos funcionais do óleo, com os grupos da rocha, também por ter presença de íons, né, muitas vezes por filmes de água, podem estar se ligando, e também, dependendo do mineral, lembra do arenito, que tem bastante argila, eles podem estar interagindo, tanto por troca de cátions, ligações, né, tem várias formas de se ligar, intermédio de pontes de hidrogênio, então pode estar se aderindo na superfície desse mineral. Uma forma de avaliar isso é pela pressão, a disjoint pressure, que é a pressão separadora. Essa pressão separadora, ela é o equilíbrio entre as forças de superfície dessas duas interfaces. Tanto forças eletrostáticas, que geralmente são forças repulsivas, e forças de Van der Waals, que geralmente são forças atrativas. E o equilíbrio dessas forças, né, qual vai ser maior e vai ser menor, forças eletrostáticas geralmente são sensíveis ao pH do reservatório, à salinidade do reservatório, à salinidade da água que eu estou injetando, e quem vai me dar esse
para mensurar isso é o potencial zeta. Já as forças de Van der Waals, aqui nesse caso, elas são muito sensíveis ao caráter ácido básico do óleo, né? Se tem componentes mais ácidos, eu vou ter componentes carboxílicos. Se eu tenho componentes mais básicos, eu vou ter características de grupos amino, com cargas positivas. Então, eu sempre vou querer ter, ó, essa condição favorável à recuperação, em que essa força sempre tem que ser positiva. Quando eu tenho essa pressão separadora negativa, quer dizer que eu não tenho separação de interface, ou seja, o óleo está colado na rocha, ele está preso. Então, quando a pressão de separadora, né, a disjoint pressure, ela é negativa, eu tenho uma forte tendência do óleo estar preso na rocha, eu tenho uma condição oil wet. Então, todas as técnicas, elas lidam, né, para que essa pressão seja positiva. Bom, aqui mostra um gráfico, um exemplo desse gráfico de pressão, onde aqui, ó, esse exemplo, ele avalia a pressão de separação em função da espessura da camada aquosa, que ela foi calculada numa interface. Quartzo água e água óleo bruto. E utilizando uma salinidade de 1 milimolar de KCl nos pHs 3, 5 e 7. Aqui a gente observa que no pH 9, a pressão ela foi muito positiva, ou seja, pressão positiva, eu favoreço a condição de separação, oil wet, então foi a condição melhor. Isso pode ser explicado porque em pHs mais altos, os ácidos carboxílicos estão totalmente dissociados, o que provoca uma carga bem muito negativa e uma repulsão. Agora, regiões no pH 3 e 5, a pressão de separação, ela praticamente ficou abaixo de zero, negativa. Então, favorece as condições em que o óleo vai ficar muito preso à rocha. Porque nessas condições aqui, a carga interfacial aqui, ela praticamente está nula, porque eu tenho tanto sítios carregados negativamente como positivamente que vão se anular. Então, por isso que é uma condição mais favorável para oil wet. Bom, então isso quer dizer o quê? Que condições de oil wet, eu tenho uma região em que as forças atrativas são mais fortes, e a condições de oil wet, eu tenho uma condição em que as forças repulsivas são mais fortes, ou seja, eu tenho repulsão entre o óleo e a rocha, e nesse caso aqui eu tenho uma atração. Aqui a gente tem algumas influências, por exemplo, da força iônica. Aqui nesse caso, como? À medida que eu estou aumentando a força iônica, eu estou utilizando o NaCl, tá? Em interface com o óleo e a rocha, certo? Aqui agora está lidando com interações o fluido, rocha-fluido. A água, no caso, solução aquosa NaCl, a rocha, que aqui no caso é um arenito, nessas análises, e eu estou colocando como referência aqui os artigos, depois vocês podem pegar esses artigos. E o fluido, o outro fluido que é o óleo. Então, nesse caso, com baixa concentração, né, de NaCl, a gente observa uma força positiva bem maior quando comparado a concentrações maiores de NaCl, porque eu tenho aquela questão, lembra? Da compressão, né, da expansão da dupla camada elétrica. Quanto menor a força iônica, mais expandida ela está, mais negativo, mais expandida está, maior vai ser o potencial zeta, né? Então, eu vou causar uma maior repulsão. Que é esse caso aqui. Agora, quando eu, por exemplo, aqui tem influência da força iônica. Aqui, no caso, ele está comparando NaCl com cloreto e magnésio. Ele observou que para NaCl, ele teve uma pressão de disjunção, de separação, muito maior quando comparado a íons cátions divalentes. E também comparando tipos de óleo, óleos com um número básico muito alto e o óleo com um número ácido óleo com um número básico muito alto e óleo com um número básico mais baixo comparado ao outro óleo. Então, observou que também tem diferenças. Aqui nesse caso, o que obteve nesse caso aqui primeiro, né? O que obteve uma pressão de disjunção muito maior foi quando utilizou o NaCl. Mas nesse caso aqui, o NaCl é 0,2%, ou seja, com uma baixíssima força iônica. Já nesse caso aqui, foi utilizando o NaCl com uma força iônica maior. Isso está relacionado à presença ou não de os básicos que vão fazer ponte com esses íons carregados. Bom, só voltando ao surfactante, o surfactante também, né, como eu disse anteriormente, ele exerce influência nessas interações, né, de modificação da molhabilidade, porque além de reduzir a tensão interfacial, ele modifica a molhabilidade, que eu já falei isso aqui anteriormente, né,
Então, ele também tem essa capacidade de mudar a molebilidade, porque ele torna essa superfície, ele muda a carga superficial. Também tem a questão do, quando eu tenho injeção de nanofluidos, os nanofluidos são uma das técnicas, uma das técnicas mais estudadas, acho que atualmente, porque eles têm a capacidade de reduzir a absorção do óleo na rocha, devido a esse aumento dessa pressão de disjunção, porque ele tem a capacidade de formar o efeito que a gente chama de efeito cunha. Ele consegue ir entrando nessa interface óleo-rocha e conseguir fazer um desprendimento desse óleo da rocha, né? Se a gente for olhar aqui a pressão de junção, sempre quando tem a presença da nanopartícula, essa pressão de junção sempre aumenta. Então, ele consegue causar uma pressão de separação nessa região interfacial com maior capacidade do que quando a gente se injetaria um fluido com composição iônica ajustada ou uma outra técnica de recuperação. E, além disso, ele pode modificar as condições de carga superficial da rocha. Então, basicamente, ele consegue penetrar essa interface com maior facilidade. Bom, aqui tem um exemplo da injeção de nanofluidos, por exemplo, com nanofluidos de sílica, onde observa que, com a injeção de nanofluidos de sílica, a gente observa que, antes de injetar, a gente observa que o óleo está bastante preso na superfície da rocha. Aqui eu tenho a rocha, né, um modelo, no caso aqui, e eu tenho o óleo preso, aderido nessa superfície. À medida que eu estou injetando esse fluido, ocorre a drenagem desse óleo, né? E a água começa a invadir esses poros e formar um filme, ou seja, eu mudei da condição oil wet para a condição water wet. E o ângulo de contato me mostra isso, me mostra que com o tempo, com a concentração de nanofluido aumentando, eu estou causando uma menor aderência no óleo. E se eu estou causando essa menor aderência, eu estou promovendo isso aqui, maior recuperação. Eu estou promovendo a formação de um filme, ou seja, ele está conseguindo entrar nessa região interfacial entre o óleo e a rocha e deslocar o óleo. Como avaliar, então, né, a molebilidade, que é a medida, né, dessas interações fluido-rocha-fluido? Nós temos algumas técnicas principais. Tem até outra que eu não coloquei, mas que não deu tempo. Mas eu tenho, a principal delas é o ângulo de contato, que a gente mostrou aqui agora, né? É feito um ângulo de contato do óleo com a superfície que eu estou avaliando, né, modelo da rocha, embebido, né, no meio que eu estou querendo avaliar aquela água. Essa aqui é aquela técnica de captive Bowie, mas só que aqui ela está virada, ao contrário, é como se ela fosse ao contrário, mas aqui, na hora de mostrar, foi virado, foi invertida. Que é basicamente isso aqui, né? Eu tenho a minha gota de óleo, e aqui nesse caso, nesse trabalho, foi o meu de doutorado, a gente avaliou como a aderência do óleo mudou, a molebilidade da rocha mudou, em função do aumento, da redução da força iônica. Então, eu estou partindo aqui de uma água com alta salinidade. Então, observem que o óleo ficou muito preso na superfície da rocha, um ângulo de contato pequeno, né? Agora, à medida que eu estou aumentando, reduzindo a salinidade, eu estou caminhando para uma formação de um ângulo de contato muito maior, né? Ou seja, um óleo que quase não está tendo afinidade pela rocha. Então, possivelmente, essa água com baixa salinidade, ela vai promover uma maior recuperação, ela vai desprender o óleo. Outra técnica é os testes de inibição espontânea, que além de quantificar quanto de óleo eu estou produzindo, né, por um fluido, eu também consigo avaliar a mudança de molebilidade. Bom, são utilizadas curvas, né, que são esses testes de Amotte, o índice de Amotte. Esses testes levam em consideração a questão da pressão crítica, né, que é aquilo que a gente estava, a pressão capilar, tá? E de acordo com o índice que eu obtenho desses fatores de pressão capilar, eu consigo determinar se a água que eu estou injetando está fazendo com que eu saia de uma região oil wet para uma região water wet, ou se eu não estou conseguindo fazer essa migração. Então, dependendo dos resultados obtidos nesses testes, né, calculando essas pressões, eu consigo ter um índice me indicando se a minha rocha está saindo da condição water wet para oil wet, se eu estou prejudicando a condição, se eu estou melhorando. Então, também é uma análise bem válida.
Outro teste, acho que bem mais moderno, é a questão dos testes de inibição forçada, que é como se fossem esses testes aqui, mas agora eu estou aplicando condições de pressão, temperatura, também consigo tirar essas curvas aqui para conseguir obter esses índices. E eu acho que atualmente, que é uma tendência, né, são com os dispositivos microfluídicos, né, que até convido vocês para o próximo seminário, que é do professor Tiago Balbino, ele está até assistindo a gente, eu acho, e ele vai estar falando um pouquinho desses dispositivos, e eu tenho certeza que ele vai abordar essa parte de recuperação de petróleo, e que eu consigo simular, fabricar um microdispositivo que simula as condições da rocha, né, os espaços, a interconexão de poros, injetando, impregnando com óleo, depois injetando fluidos, eu consigo visualizar esse escoamento, visualizar essa interação, visualizar essa formação desses filmes. Então, é uma análise bem interessante que está ganhando bastante destaque atualmente. Então, acho que a gente chegou ao final do mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei bastante, falei depressa por causa do tempo, né? 7h20. Eu quero agradecer à Escola Piloto pelo convite. Eu sou membro da equipe da Escola Piloto desde o meu pós-doc e é muito prazeroso esse projeto e que a gente faz com muito carinho para vocês. Eu agradeço ao Laboratório de Engenharia de Fenômenos de Interface, que é o pai e mãe da gente hoje. Eu devo a ele toda a formação que eu tenho, né, aos integrantes desse laboratório, e a Rural também me permitir continuar esse trabalho na Rural e também em colaboração com o laboratório.